Olá, vamos conversar sobre jogos territoriais nas empresas. Esse é um primeiro vídeo, que em conjunto com jogos políticos nas empresas, eles formam um compêndio do que eu chamo das principais sacanagens que as pessoas estão sujeitas nas empresas, nas organizações aí dos mais diversos tipos. Eu sempre digo aos alunos que eu não dou essa aula com uma forma prescritiva, ou seja, de você utilizar esses jogos, mas na verdade é uma forma para que vocês se preparem, se vocês se protejam contra a aplicação desses jogos que acabam sendo extremamente frequentes. Essa primeira parte é baseada no livro Jogos Territoriais, de Annette Simons, editora Futura, é uma publicação de 1998, mas que continua bastante atual. Embora me pareça seja uma edição esgotada, você encontra isso em lojas virtuais, em sebos virtuais, então quem tiver interesse em se aprofundar no tema, acredito que não tenha dificuldade em relação a isso. O primeiro jogo que aparece é o jogo da ocupação. As pessoas que insistem em ser um único canal de acesso a informações valiosas, elas ocupam espaço físico, salas, mesas, estantes, ou equipamentos, computadores, impressoras. Ou seja, há um jogo frequente nas organizações onde as pessoas elas querem se apropriar de recursos, sejam recursos materiais, sejam recursos financeiros, sejam recursos informacionais, como uma forma de mostrar status e de mostrar ou mesmo reter poder. Então, um exemplo, entrincheirar uma sala, reter bons funcionários, dificultar o acesso ao computador ou aos recursos financeiros, gastando dinheiro antes que outra pessoa possa gastá-lo, significa reservar recursos com base nas habilidades territoriais. Então, isso pode ser um problema para quem é vítima desse jogo. Por exemplo, você está num departamento e o departamento ao lado ele começa a desenvolver esse tipo de jogo de ocupação, privando o seu departamento de recursos. Isso pode ser um problema, obviamente, não só para o seu departamento, mas também para a organização como um todo. Tá? Então, como exemplo aqui, ele canalizava as decisões e ações para que pudesse controlar e manter o poder sobre o cronograma o máximo possível. Impedia que as pessoas agissem por conta própria, controlava recursos e depois decidia para onde iriam. Assim, se alguém fugisse do script por ele desejado, teria dificuldades para conseguir os recursos. Há um outro jogo, que é o da manipulação de informações, que ele é considerado muito frequente, tendo em vista que informação é poder, e reter ou manipular informações é quase sempre um processo que pode levar a um certo desenvolvimento de poder dentro das organizações. Então, se uma pessoa não tem acesso a uma informação, ela não saberá onde está pisando e passará a ter dificuldades de desenvolver uma estratégia eficaz. Então, se uma pessoa tem acesso apenas às informações manipuladas por outro, obviamente, ela não poderá desenvolver uma estratégia eficaz. Uma vez que raramente se pode ter certeza de que alguém está retendo informações e que o risco de ser estigmatizado de acusador pode ser maior do que o estrago feito pela falta de informação, a maior parte dos retentores e manipuladores é bem sucedida na prática territorial. Então, é um jogo com o qual a gente tem que ficar muito atento, porque se a gente não recebe todas as informações necessárias, obviamente a gente não consegue desenvolver um plano de ação, não consegue elaborar uma estratégia, enfim, a gente não consegue desempenhar nossas ações adequadamente. Tem um exemplo aqui, as pesquisas sobre a performance dos funcionários eram conduzidas diretamente pelo gerente, com um grupo muito restrito de colaboradores. E ele tomava decisões informando, olha, a pesquisa que foi realizada mostra que os seus resultados não são favoráveis, e ele não apresentava a pesquisa como um todo. Então, essa manipulação ou retenção de informações, ela pode ser utilizada, por exemplo, para demitir um funcionário, ou para evitar a promoção de um funcionário, uma vez que a pessoa diz que conduziu uma pesquisa, pode eventualmente até ter conduzido, mas ela não mostra a pesquisa como um todo, mostra resultados que
aparentemente são verdadeiros e só os resultados que interessam para uma determinada tomada de decisão, né? Bom, esse jogo da manipulação de informações, ele também pode se desenvolver na linha de frente, né? Então o vendedor retinha as informações sobre clientes, afinal os clientes eram dele, não da empresa. Com o tempo ele foi montando a sua carteira de clientes, ou seja, os clientes não eram da empresa, ele que tinha todos os contatos, ele que tinha todos os canais de comunicação com os clientes, e isso constituía para ele uma espécie de seguro-desemprego, né? A empresa ficava com receio de demitir esse vendedor, porque ele tinha contatos na prática que a empresa mesmo não tinha. Então, isso pode ser, obviamente, muito prejudicial à empresa, porque o que mantém o vendedor na empresa é esse contato que ele tem, e não necessariamente a sua performance. Há um outro jogo relativamente comum, que é o jogo da intimidação, né? É mais ou menos o seguinte, né? Um cachorro que rosna quando uma pessoa ou outro cachorro se aproxima está fazendo o jogo da intimidação. Então, na prática, ele está dizendo o seguinte: saia do meu território, ou então eu posso partir para uma ação muito mais agressiva, né? E nas organizações, o processo de intimidação pode ser um pouco mais sutil, mas quer transmitir mensagens como: não entre no meu território, não ponha a mão nos meus recursos, não se aproxime do meu pessoal, não interfira na minha rotina e nos meus processos. E ele pode se manifestar como bater uma porta como sinal de reprovação, falar mais alto ou mesmo em tom ameaçador, proferir ofensas desde as mais leves até as mais pesadas. É claro que isso pode se constituir em assédio moral, né? Mas muitas vezes quem parte para esse jogo não está, em princípio, muito preocupado com isso. E indicar que determinado assunto será levado à apreciação superior. Isso é muito. O jogo das alianças poderosas, ele tem como síntese a seguinte frase: não importa o que você conhece, mas quem você conhece. Então, executivos experientes apoiam-se em aliados ou plantam espiões em lugares estratégicos. O exemplo que é mencionado aqui, né, ele se reunia com o chefe quando não havia mais ninguém perto, falava em particular, procurava se posicionar como o mais bem-sucedido de todos os que se reportavam diretamente a ele. Ele estava formando alianças. Chegava até o ponto de passar pelo seu chefe e ir ao vice-presidente. Lá ele podia formar outros relacionamentos. Alguns exemplos do jogo das alianças poderosas. Um aliado ele pode mudar discretamente a posição de um documento em uma pilha de papéis, colocando de um aliado no topo ou de um inimigo do aliado na parte inferior dessa pilha, ou seja, determinando mais ou menos o grau de prioridade que vai ser dado na análise de um determinado documento. Um aliado com acesso à agenda de um executivo poderá contar detalhes sobre sua programação, viagens, reuniões e até mesmo repassar detalhes sobre a vida pessoal, de tal forma que a pessoa possa provocar coincidências, né? Ela pode começar a frequentar o mesmo local que o executivo frequenta e tornar-se amiga, entre aspas, desse executivo. Muitas vezes, detalhes sobre um plano estratégico podem ser repassados por um aliado antes que tudo seja efetivamente apresentado à direção da empresa. Com esses detalhes em mãos, uma pessoa pode antecipar-se e apresentar o projeto, modificado ou parte dele, para não levantar muitas suspeitas, como se ela houvesse elaborado. Então, às vezes, você toma contato com um projeto que vai ser apresentado e você se antecipa apresentando um projeto similar antes, né, que esse projeto que está sendo formulado seja efetivamente apresentado. Ou então você fica sabendo detalhes sobre alguma coisa que vai acontecer e você já se prepara com antecedência em relação a isso. O jogo da parede invisível busca criar impedimentos invisíveis ao andamento de um projeto ou de uma tarefa, utilizando a resistência passiva. Né? Por exemplo, a implantação de um sistema ela não obteve o sucesso desejado, pois o treinamento fora programado para um ambiente dispersivo ou em um momento inadequado. Ao invés de levar a equipe para um local específico, né, fora da empresa, onde ela pudesse se concentrar exclusivamente no treinamento, essa atividade foi executada dentro da empresa, sob o pretexto de reduzir custos e facilitar a vida das pessoas.
Com isso, as pessoas eram constantemente interrompidas e o treinamento não fluía conforme o planejado. Um outro exemplo, o desenvolvimento de um software não avançava conforme o esperado, os programadores haviam sido instruídos para serem cuidadosos e levarem isso ao extremo. A obediência cega se tornou um obstáculo ao avanço do projeto. Há uma outra forma, né? Você pode marcar, que estava sendo mostrado aqui nesse quadro laranja, você pode marcar reuniões para um horário em que um dos membros não tem disponibilidade. Você pode marcar muito cedo a reunião, ou muito tarde, ou num dia da semana em que a pessoa não tem disponibilidade. Então, é uma forma de você causar impedimentos invisíveis, né, ao andamento de um projeto ou participação de uma pessoa numa determinada atividade. Um outro exemplo, né, uma empresa deseja vender um determinado equipamento para a área industrial. Na verdade, esse equipamento é apresentado para um engenheiro que não quer que a empresa compre esse equipamento, mas ele não quer falar abertamente isso para o fornecedor, para o possível fornecedor. Então ele diz que se interessa muito pelo equipamento, que o equipamento vai ser muito útil, vai ser muito interessante, mas no fundo ele quer que isso morra, né, que esse assunto morra por ali. Então o que ele faz? Ele diz que vai levar isso adiante, mas frequentemente ele manifesta, olha, eu não consegui, não houve disponibilidade, eu participei de uma reunião, mas eu não consegui encaixar isso na pauta, enfim. Você vai cozinhando aí o possível fornecedor. E o possível fornecedor, ele fica sem saber o que fazer, porque ele fala assim, bom, eu não sei se eu estou sendo enrolado, ou se realmente a pessoa está com boa vontade. Se eu estou sendo enrolado, né, eu posso tentar dar um bypass na pessoa, ou seja, falar com o superior dela, mas se isso pode causar um problema maior, porque esse suposto aliado, né, esse engenheiro, ele pode falar, olha, eu estou tentando defender aí a aquisição desse equipamento e você não acredita em mim, você foi falar diretamente com o meu chefe, agora que a gente não vai avançar nisso, né? Então, esse jogo da parede invisível, realmente, ele é muito difícil, às vezes, de ser superado. Principalmente se você está do lado de fora da empresa, tentando vender algum serviço, um equipamento, e o seu canal de comunicação, efetivamente, ele não está empenhado nisso, mas você não consegue caracterizar essa situação para tomar uma outra iniciativa dentro da organização. O jogo do descumprimento estratégico, eu costumo brincar que esse é o jogo favorito, né? Para quem tem muitos chefes, né? Às vezes tem organização onde você tem que se reportar a 3 chefes diferentes. Então, eu costumo dizer, olha, aí você escolhe a quem obedecer, né? Cada um pede uma coisa, você escolhe a tarefa que lhe for mais interessante ou mais agradável, e como justificativa você fala assim, olha, os outros obviamente vão reclamar, falar, olha, eu te pedi uma coisa e você não fez. Ele falou, não, mas fulano ali também pediu, né? E me pareceu mais urgente e tal. Esse é um jogo que ele pode ser interessante para a pessoa, porque ela faz o que quer, não o que foi combinado, e depois ela arruma uma desculpa. Só que isso funciona por um pouco tempo, porque as pessoas começam a ficar insatisfeitas com o seu desempenho e isso pode levar a uma demissão. Tá? Então, veja, quando você começa a arrumar desculpas para não ter feito uma determinada atividade, isso certamente vai em algum momento causar um prejuízo a você. Então, é um jogo muito perigoso aí de ser desenvolvido, porque ele pode funcionar no primeiro momento, mas normalmente as situações mostram que no futuro isso acaba não dando certo. O jogo do descrédito, que tem uma conotação muito grande de assédio moral, ele busca desacreditar uma pessoa, mesmo que para isso seja necessário mencionar questões pessoais. Então, por exemplo, durante uma reunião alguém faz uma pergunta cuja resposta ela conhece, né? Quem perguntou conhece, e há um interlocutor que não domina o assunto. Com isso, ela pode explorar uma fragilidade do interlocutor perante os demais participantes da reunião. Não chega a ser um caso de assédio moral necessariamente, mas você tem situações onde a sua conduta dentro da empresa é atribuída a determinadas questões pessoais. Então, fala assim, olha, a pessoa não está cumprindo diretamente
o que está fazendo, o que foi determinado, não está cumprindo bem o que foi determinado, porque ela está enfrentando problemas fora da empresa, como se isso tivesse alguma coisa a ver, né? Então, mas tenta colocar uma situação de fragilidade da pessoa para exercer determinadas atividades. Por exemplo, uma executiva ela pode utilizar uma questão pessoal, real ou inventada, né? Então, assim, olha, não está fazendo o trabalho direito porque está com problemas familiares, parece que ela tem problemas com consumo excessivo de álcool, se fosse só isso, bom, tudo bem, deixa para lá. Quer dizer, deixa as coisas muito, vamos dizer assim, subentendidas, né? É fofoca mesmo, é assédio. Só que quem é vítima disso normalmente não está presente quando esse tipo de comentário é feito. Então, esse jogo do descrédito ele acaba sendo extremamente perverso, né? Você tem, às vezes, aquelas pessoas que usam um determinado jargão, uma determinada frase de efeito, que sempre que a pessoa utiliza isso, ela quer dizer que o que foi apresentado é uma porcaria, não é merecedor aí de uma análise mais detalhada. Então, usa frequentemente uma expressão, né, para desacreditar alguma coisa que está sendo apresentado numa reunião, tal. Então, esse jogo do descrédito também ele precisa ser as pessoas precisam ficar muito bem atentas a ele, porque ele pode acontecer, e quando isso descamba para fofoca, é uma coisa terrível, porque efetivamente as pessoas que são vítimas não têm, muitas vezes, como se defender abertamente desse tipo de situação. Tá? O jogo do afastamento, ele é usado pela comunidade Amish, né, uma antiga seita religiosa, que vive no estado da Pensilvânia, né, nos Estados Unidos, aí, em grande parte, e ele é utilizado para controlar o comportamento dos seus membros, né? Então, você pode excluir uma pessoa, por exemplo, você entra numa sala, cumprimenta todo mundo, exceto uma determinada pessoa. Você não, é como se a pessoa não estivesse ali. Ou então, quando você vai chamar o pessoal para um happy hour ou para o almoço, você exclui deliberadamente uma pessoa. Então, na sala do cafezinho, né, todo mundo reunido ali, tomando café, conversando, chega uma determinada pessoa, todo mundo vai embora. Então, isso começa a criar uma situação muito constrangedora do ponto de vista psicológico. Obviamente que a pessoa se sente muito afetada por esse tipo de situação. Isso acaba comprometendo o rendimento da pessoa nas organizações. O jogo da camuflagem, a finalidade é distrair ou confundir um suposto invasor territorial, ganhando tempo suficiente para enfraquecer ou desviar a invasão ou fazendo com que o invasor desista da empreitada, né? Então, uma pessoa tenta marcar uma reunião para resolver um problema, a reunião ocorre, mas os participantes ficam dispersivos e falam de outros assuntos, né? Do futebol do final de semana, ou reuniões internas, ou outras questões. Veja, com o passar do tempo você percebe em todas as organizações que há temas que são muito críticos, que geram polêmicas, que geram debates por vezes acalorados, tal. Então, o jogo da camuflagem, por exemplo, ele pode ser desenvolvido quando você marca uma reunião para resolver um determinado problema e quase que por acidente você menciona essa questão que é usualmente polêmica, que usualmente causa aí um debate acalorado. Então as pessoas deixam de discutir aquela pauta originalmente prevista, passam a se debater sobre esse assunto, né, polêmico, e a decisão mesmo, né, nunca é tomada, o assunto ele não é, enfim, considerado, e marca-se uma outra reunião para se decidir o que será feito. Tá? O jogo do obstrucionista, também em uma reunião, a pessoa começa a utilizar uma retórica confusa, mas eloquente, roubando o tempo dos demais participantes. Isso é muito comum, né, nas organizações, você sempre tem aquela pessoa que rouba a reunião. Começa a falar, não para mais, e aí você tem que ficar buscando uma determinada pausa, né, na respiração da pessoa para tentar interromper e retomar a pauta original, enfim, conduzir a reunião de maneira satisfatória. Conselho que eu dou para
para isso, né, numa reunião, é você marcar o tempo. Falar, essa reunião vai demorar 15 minutos, meia hora, uma hora que seja. Especifica conforme, né, o número de participantes, a natureza do tema que está sendo discutido. Mas muitas vezes as pessoas se utilizam dessa retórica eloquente de tal forma a evitar que determinados problemas sejam discutidos ou impedir que novos projetos sejam apresentados, atrasar os participantes, prejudicando sua participação em uma outra reunião. Às vezes você estende deliberadamente a reunião para que a pessoa tenha dificuldade em participar de uma reunião logo em seguida, né? Ou ganhar tempo até que as informações necessárias estejam disponíveis. Às vezes você provoca um atraso na discussão de determinados temas até que um colaborador ele consiga chegar à reunião, a pessoa que está atrasada consiga chegar à reunião para que ela possa apresentar os resultados que estão sendo aí esperados. Tá? Sabotagem séria é quando você priva a pessoa de recursos necessários para o desenvolvimento de uma determinada ação, para a implementação aí de uma determinada estratégia. Então, você começa a reter recursos de tal forma que você prejudique aquilo que foi originalmente combinado. Então, você pode não fornecer os recursos financeiros necessários, você pode não oferecer os equipamentos necessários ou as pessoas necessárias. Então, é uma forma de você também provocar aí um sério dano a um projeto que está sendo desenvolvido, a um plano que está sendo implementado. Então, basicamente, eram esses os jogos da primeira parte do vídeo. Tem a segunda parte conforme eu comentei e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço.